Livro e no filme Alice no País das Maravilhas, o gato diz para Alice a seguinte frase: quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E baseado nessa frase também do gato, existe uma frase de Sêneca, um grande aí dos filósofos estoicos, né? Que ele diz o seguinte: quando é, quando você não sabe para que porto vai, nenhum vento é favorável. Ou, se você preferir, quando você não sabe para onde você vai, nenhum porto tende a ser favorável. O triste é que a maioria das pessoas, elas vivem a vida delas sem saber para qual caminho seguir. Não sabe se vai para a direita, não sabe se vai para a esquerda, não sabe, não tem uma bússola, não tem um GPS, não tem um mapa, não tem um plano, não tem intenção, não tem propósito, não tem objetivos e não tem metas. E baseado nisso, se torna cada vez mais confuso e inseguro as tomadas de decisão. Quase como se essa pessoa não tivesse muita autonomia sobre o que ela vai fazer. E baseado nisso, gente, é que a procrastinação acontece. E vários outros efeitos colaterais negativos também acontecem pelo fato da pessoa não ter tudo isso que eu chamo de clareza, não ter direção, não ter propósito, não ter objetivo, não ter meta. Porque baseado no que... Entenda a seguinte situação. Se a pessoa não sabe para onde vai, não sabe o que quer, ela não vai saber mais ainda o que fazer. Se eu não sei para onde que eu vou, qual meta eu quero atingir, eu não vou saber o que eu vou fazer de fato para conseguir atingir essa meta. E é assim que a maioria das pessoas funciona. Elas não sabem o porquê que elas fazem determinada tarefa ou realizam determinada atividade. Elas não se questionam, elas não se auto-questionam. Por que eu estou lendo esse livro? Por que eu estou realizando esse projeto? Por que eu estou realizando essa atividade? Por que eu tenho esse hábito? Por que eu ando com esse grupo de pessoas? E por aí vai. Então são vários questionamentos que não estão sendo feitos e que podem sim ajudar ela muitas vezes a economizar tempo, a economizar energia e direcionar o foco dela para o que realmente importa. Então, primeiramente, o que seria a clareza? A clareza, ela é o segundo pilar para que você consiga despertar o seu lado produtivo. O lado produtivo é você usar o tempo ao seu favor. Mas para você despertar esse lado produtivo, você precisa da clareza. Primeiro você constrói o pilar da energia, depois o pilar da clareza e depois o terceiro, o pilar do foco. Mas hoje a ênfase é no pilar da clareza. Como é que você faz para ter clareza? E clareza, pessoal, clareza é você saber. O pilar da clareza é você saber aonde você quer chegar, ou, se você preferir, eu vou mudar as palavras. Clareza é você saber o que você quer e o que você precisa fazer para alcançar ou para atingir o que você quer. Clareza é você saber o que você quer e o que você precisa fazer para alcançar o que você quer. Por exemplo, a clareza de uma pessoa pode ser emagrecer, por exemplo. Emagrecer 10 quilos. Emagrecer 10 quilos até novembro, até 15 de novembro de 2023. Essa é a clareza da pessoa, é o que a pessoa quer. Mas o que a pessoa precisa fazer para alcançar o que ela quer? Uma vez que ela já tem essa direção do que ela quer, e fica um pouco mais fácil dela ter clareza sobre o que ela precisa fazer para alcançar o que ela quer. Talvez não, né? Com certeza, né? Atividade física, mas aí precisa de atividades físicas específicas para emagrecer. Uma alimentação saudável, ela vai escolher algum tipo de dieta para poder seguir, restringir alguns alimentos, às vezes existe uma questão também de reeducação alimentar. Então são vários aspectos que essa pessoa pode estar olhando e observando para mudar realmente, para assim conseguir alcançar esse ideal. Mas uma vez que ela tem uma direção, tudo vai sendo direcionado. Uma vez que eu sei, eu quero emagrecer, o que eu preciso fazer para emagrecer? Aí a pessoa vai escolher os melhores caminhos.
E a mesma situação se aplica para outros exemplos de metas, outros exemplos de objetivos, outros exemplos. Mais exemplos? Com certeza. Então, por exemplo, uma pessoa quer passar no concurso público. Essa é a meta dela. Essa é a direção. O que você quer? Eu quero passar no concurso público. O que você precisa fazer para poder passar no concurso público? Olha, eu preciso entender mais ou menos que tipo de disciplina eu preciso estudar para o concurso público, que mais ou menos que vai cair no concurso público. Posso até estudar as edições anteriores, né, para conseguir entender. E aí eu estudo, a pessoa estuda, ela tem que criar o quê? Planejamento de estudo, plano de estudo mesmo, prático, seguir esse plano de estudo e fazer isso todos os dias, definir horários para poder estudar, definir a duração de quanto tempo vai estudar, 1 ou 2 horas por dia, e fazer isso todos os dias. Todos os dias sentar e realmente estudar para poder atingir essa meta. E o mesmo se aplica com várias metas, vários objetivos que às vezes você tem, ou às vezes você não tem. E se você não tem, eu vou te mostrar hoje como é que você faz para você poder fazer isso. Quando você tem clareza, pessoal, a clareza ela nos dá um direcionamento, a clareza ela nos leva em direção aonde nós queremos de fato chegar. E ter clareza realmente, do ponto de vista, por que a clareza ela faz com que a gente desperte o nosso lado produtivo, né? Por que quando uma pessoa ela constrói o pilar da clareza, ela consegue usar o tempo a favor dela? Pela seguinte razão. Muitas vezes quando nós vamos realizar uma tarefa, às vezes a pessoa ela não tem clareza do porquê que ela está realizando aquela tarefa. Agora, quando ela tem claro qual é o objetivo daquela tarefa, quando ela tem claro que aquela tarefa é a parte de um projeto que ela está construindo, e aquele projeto faz parte do propósito de vida dela, faz parte da meta dela que ela pretende alcançar no final do ano, aí as peças começam a se conectar e isso motiva aquela pessoa para poder realizar aquela tarefa com maior empenho, com maior dedicação. Agora, quando uma pessoa não tem clareza, a chance dela procrastinar é muito maior do que uma pessoa que tem clareza. Porque a pessoa que tem clareza, ela tem um pouco mais de motivação para poder fazer. Agora, a pessoa que não tem clareza, a pessoa que não sabe o que quer, não sabe o que precisa fazer para alcançar o que quer, aí essa pessoa ela fica confusa, certo? Não sei qual caminho seguir, ela fica confusa e essa confusão é o que tende a gerar a procrastinação. Não só a procrastinação, tá, gente? Mas diversos outros problemas, né? Problemas em relação ao tempo, né? Em relação à gestão do tempo. Aí a pessoa também, por mais que ela tenha uma técnica, por mais que ela utilize os princípios de gestão do tempo, como é ensinado, né? Os princípios, as estratégias, as táticas, essa pessoa não sabe o que priorizar, essa pessoa não sabe como organizar ali o planejamento, não sabe o que priorizar também dentro do planejamento e não tem realmente um direcionamento claro. Sempre fica alguma coisa confusa. Então, tudo começa assim na clareza. Uma vez que você tem energia, você vai precisar ter clareza. E eu falo também por questão do foco, pessoal. Por isso que a clareza é um pilar que é construído antes do pilar do foco. Por quê? Porque uma vez que você tem clareza sobre o que você quer e o que você precisa fazer para alcançar o que você quer, você tendo foco, você construindo foco, você vai manter o foco em algum lugar, né? Você vai manter o foco em algo, no caso, em algum objetivo, manter o foco em alguma tarefa, em algum ato. Então, baseado nisso, né, baseado no foco, aí você vai conseguir ter a clareza.
Porque o foco ele vai ser direcionado para algum lugar. No caso, vai ser direcionado para atingir alguma meta, vai ser direcionado para você viver o seu propósito, ou vai ser direcionado para você poder focar na tarefa que você definiu. E isso é foco, né? Isso é foco. E em algum momento a gente vai falar sobre foco, de uma forma um pouco mais aprofundada, e já te trazendo clareza sobre isso. O foco, a base para construir o pilar do foco, uma das bases é o pilar da clareza. Por quê? Porque é a sua atenção, né? Sua atenção sendo direcionada para aquela meta, para aquele objetivo e mais especificamente para aquela tarefa que você irá realizar. Mas agora, a pergunta que não quer calar, eu vou só fixar o comentário aqui, tá, pessoal? Aí, pessoal, voltando. Agora eu vou falar com vocês sobre como é que você constrói o pilar da clareza, mas eu gostaria de deixar claro que a forma com que eu vou compartilhar aqui com você é mais uma forma geral, tá? Porque você perceberá que esses 3 princípios que eu compartilharei com você, eles são muito mais profundos do que a forma com que eu vou compartilhar aqui nessa aula, tá? Cada um deles merece uma aula especial para poder estar aprofundando em cada um deles e estar te ajudando compartilhando as estratégias e as táticas para construir, né, para poder você estar aplicando na prática aí cada um dos princípios. Mas o jeito que eu vou te ensinar aqui hoje também, você já vai conseguir ter um nível de clareza sobre os princípios e até mesmo vai conseguir aplicar aí na sua vida também. Mas para mais informações, eu vou fazer aulas específicas para cada um dos princípios que serão compartilhados. Quais são esses princípios, né? São 3 princípios que constroem o pilar da clareza para você poder despertar o seu lado produtivo. O primeiro princípio da clareza, é o princípio do propósito. O segundo princípio da clareza é o princípio do planejamento. E o terceiro princípio da clareza é o princípio do plano. Então vamos ver agora cada um desses princípios e de forma prática e também cada um deles, como é que eles são colocados em prática, como é que eles funcionam, por que eles ajudam você a ter mais clareza, né? A conseguir construir a clareza e claro, o que isso está correlacionado com o despertar do seu lado produtivo. Primeiro princípio, então, da clareza é o princípio. Antes de mais nada, quero deixar claro que o princípio raiz de todos é o princípio da priorização, tá, pessoal? Existe esse princípio
que é o princípio da priorização. Então, estou levando em consideração que você já assistiu às aulas anteriores e você já tem clareza que o princípio da priorização, ele é a ideia central aqui, né? Ele é o princípio raiz, é o princípio que rege todos os outros princípios, que é você priorizar aquilo que é importante. Mas eu sempre menciono ele, vou mencionar ele aí ao longo dos princípios. Priorização é você organizar o que você irá fazer numa ordem de prioridade. Primeiro, o que é importante. E fazendo isso, os princípios também foram estruturados numa ordem de importância. E o princípio mais, ele é o primeiro, justamente, porque ele é o mais importante, é o princípio do propósito. E o propósito é você realmente você realmente encontrar o seu propósito e viver o seu propósito. Quando você tem um propósito, você tem uma razão, você tem uma motivação maior para poder levantar da cama, para poder realizar as atividades do dia. E a buscar também você encontrar o seu propósito nas tarefas que você vai realizar no dia, no trabalho que você realiza. Porque às vezes o trabalho que você faz hoje não é um trabalho cujo você vivencia o seu propósito. Então, o propósito é algo muito importante e o propósito ele pode ter vários nomes, né? Eu chamo de propósito ou propósito de vida, mas você pode ouvir também o propósito é chamado de missão ou missão de vida, arte, como se ele fosse realmente uma arte, né? Que você vai melhorando, você vai se tornando excelente naquilo, mas eu chamo de propósito. Mas tudo isso tende a ter o mesmo intuito, que é você... Aí o propósito ele tem 3 pontos que fazem o propósito. Eu vou trazer para você agora 3 estratégias que fazem o propósito. 3 pontos, na verdade, mas eu chamo de estratégias porque ao mesmo tempo em que esses 3 pontos, né, essas 3 estratégias, elas são estratégias para que você possa viver o seu propósito, são também pontos para você observar se o que você faz hoje é de fato o propósito que você vive. Então, a primeira estratégia para você observar se você vive o seu propósito a pergunta é o amor. Você ama o que você faz? Porque às vezes a pessoa ela trabalha e não ama aquilo que ela faz. Ou ela está na faculdade estudando, fazendo determinado curso, né, graduação ou pós-graduação, e ela não ama aquilo que ela faz. Ou ela está fazendo um curso técnico, mas ela não ama aquela área que ela escolheu do curso técnico. Então, o primeiro ponto para a gente observar em relação ao propósito é o amor. Você ama aquilo que você faz ou não? E é fácil identificar se a gente ama fazer adquirir determinado conhecimento, se a gente ama o nosso trabalho, se a gente ama aquilo que nós estamos fazendo. É identificado como a pessoa que ama normalmente, ela se empenha bastante em relação àquilo que ela está fazendo, em relação ao trabalho, ela tem um empenho maior. Para ela, não tem muita importância se hoje é final de semana, né, se hoje é sábado, se é domingo, ou se é segunda-feira, ou se é quinta-feira. Ela, todos os dias, ela gosta de estar ali em contato com aquilo que ela faz. Férias, para uma pessoa que tem um propósito, de fato, para uma pessoa que vive o propósito dela, férias é algo que parece como se ela estivesse se livrando daquilo, né? Mas como ela ama aquilo que ela faz, ela não tira férias de estar em contato com aquele trabalho que ela realiza. É claro que sim, tem os altos e baixos do trabalho, nada é perfeito, mas a situação aqui é amar aquilo que faz e, consequentemente, irá conseguir lidar com os obstáculos que vão surgir do próprio trabalho também, que de vez em quando acontecem, né, os problemas, as situações, e ela vai ter maior capacidade, maior dedicação para poder ultrapassar e vencer aqueles obstáculos. Outra estratégia para a pessoa que quer encontrar o propósito, além do amor, além dela
amar aquilo que ela faz, é a questão da habilidade. É você observar se o trabalho que você realiza hoje, você tem habilidade naquele trabalho que você realiza. E quando a gente fala sobre habilidade, se a pessoa não tem habilidade, ou se a pessoa tem, ela olha, né, a competência dela e ela olha, nossa, eu tenho muita pouca habilidade aqui, ou tenho uma habilidade, eu vejo a minha habilidade como uma habilidade medíocre, ainda não é excelente. A pessoa fazer essa autoanálise, né, esse autoquestionamento sobre a habilidade dela, ela pode mudar. E aí, ela mudando, né, ela vai buscar por conhecimento, obviamente, para desenvolver, para poder aprimorar aquela habilidade que ela está querendo desenvolver, e aí sim viver o propósito dela. Então, não é só a pessoa amar o trabalho dela, ela tem que ou amar aquilo que ela vai escolher como propósito dela, mas também é importante ela ter a habilidade. E se ela não tem habilidade, ela pode desenvolver essa habilidade. E a terceira estratégia para observar, para você poder viver o seu propósito ou encontrar o seu propósito, é você a contribuição, que é esse trabalho que eu irei realizar irá servir as pessoas, irá servir o mundo, porque nós, seres humanos, a gente tem um senso de contribuição, de contribuir com as pessoas, de contribuir com o mundo. E claro, tem uma questão também de você ter um retorno, né, daquele ser humano. Né, ele ter o resultado, você também ter resultados financeiros, se as pessoas vão precisar daquele serviço que você vai oferecer, se as pessoas vão precisar daquele produto que você vai oferecer para elas. Então, isso precisa estar muito claro. Se o que você ama, e você tem habilidade naquilo que você ama, e se aquilo que você ama vai servir às outras pessoas, né? Ou seja, elas estão dispostas a pagar um serviço ou pagar um produto que você irá realizar, que você irá prestar para realmente ter acesso àquele seu conhecimento, àquela sua informação, ou aquele seu produto, aquele seu serviço. Então, se você pensar nessas três estratégias, você vai conseguir de fato encontrar o seu propósito e assim você irá de fato conseguir ter muito mais clareza. Mas é importante também, um outro ponto sobre o propósito, o princípio do propósito é a sua meta. É muito importante vocês definirem metas. As metas de vocês precisam ser específicas, tá, pessoal? Porque muitas vezes as pessoas definem, as metas elas não são muito claras. E quando a meta não é muito clara, o cérebro não consegue compreender essa meta. Então, por exemplo, uma pessoa quer emagrecer, mas quantos quilos essa pessoa pretende emagrecer? A questão dos quilos faz com que a meta ela seja mais específica. Porque tem metas que, a maioria das metas, elas são mensuráveis, né? Você pode mensurar. Então, pensa aí em quilos, quando a gente fala de metas relacionadas a aspecto financeiro, faturamento, né? Reais, né? Ou investimento, mas metas financeiras estão relacionadas ao dinheiro, né? Obviamente. Também tem outros tipos de metas de estudos, metas de... Então, defina aí de uma forma específica aquilo que você quer atingir. Mensura aquilo que você quer atingir para que fique mais claro para você conseguir compreender. Metas de relacionamentos, por exemplo, encontrar um parceiro, parceira para um projeto, ou encontrar um parceiro, parceira para um projeto de vida, ou para um negócio, e por aí vai. Encontrar esse perfil de pessoa, para isso você precisa mensurar também que tipo de pessoa você quer para a sua vida. Isso é muito importante para você
depois tomar as ações certas e ir em direção realmente a encontrar essa pessoa, esse indivíduo que você busca. O próximo princípio é o princípio do planejamento. Esse é o segundo princípio que vai te ajudar a construir o pilar da clareza. E o princípio do planejamento, ele tem como intuito te ajudar para que você controle o seu tempo. Não é que o tempo não é que não haverá obstáculos realmente quando você tem um planejamento, mas o planejamento ele faz com que você assuma o maior controle sobre o seu tempo, o maior controle sobre quais tarefas eu tenho que fazer. Então, no planejamento você organiza essas tarefas que você tem para fazer. Qual a duração dessas tarefas? Quanto tempo eu vou levar para realizar, para concluir determinada tarefa? E também o horário que você marca as tarefas, marca os compromissos. Então, ter um planejamento é algo muito importante para você poder estar organizando. Então, eu recomendo que você tire um dia na sua semana, por exemplo, domingo, à noite, 7 horas da noite, e você faça o seu planejamento da semana. E aí, nesse planejamento da semana, você vai organizar visando 7 dias da semana. Se você faz no domingo, você vai pensar até no próximo domingo, o que você vai fazer ao longo da semana. Aí você vai definir 7 horas acordar, enfim, isso é um exemplo, 7 horas acordar, 8 horas estudar, e você vai especificar o que você vai fazer. Isso é muito importante, pode parecer que vai levar tempo, mas vai te fazer ter muita clareza sobre a sua semana, sobre o que fazer, e obviamente você vai organizar as tarefas que você vai fazer numa ordem de prioridade. Primeiro as tarefas mais importantes. E por último, a gente tem o princípio, o terceiro princípio, que é o princípio do planejamento. O princípio do planejamento, ele tem como intuito te ajudar a reduzir as preocupações. Que às vezes, antes de dormir, muitas pessoas elas ficam preocupadas com o dia seguinte. O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou realizar amanhã? E quando chegam no dia, elas continuam preocupadas. O que eu vou fazer hoje? E para resolver esse tipo de situação, existe o princípio do plano. O plano, ele é um princípio mais prático do que o planejamento. Então, baseado no que você escreveu no planejamento, você vai encaminhar para o plano. Só que você vai encaminhar e você vai fazer o seu plano na noite anterior. Então, por exemplo, hoje é quarta-feira e é de noite. Agora não é de noite, mas vamos supor que é à noite e eu vou fazer o meu plano para o dia seguinte, para a quinta-feira. Eu vou preparar a minha quinta-feira, o que eu vou fazer. Baseado nisso, eu vou até o meu planejamento, olho lá a quinta-feira, o que eu planejei para fazer na quinta-feira, e vou copiar e vou colar, por exemplo, num bloco de notas, o que eu tenho para fazer na quinta-feira. Às vezes, eu vou precisar fazer alguma modificação em alguma tarefa, em algum compromisso, em algum horário ali, vou ter que reajustar, porque às vezes realmente aconteceu algum imprevisto e eu tenho outro compromisso no lugar. Aí eu vou ter que alterar ali horários. Então, esse é um dos intuitos também do plano, O plano, ele muitas vezes ocorre algumas modificações com ele, pelo fato de realmente acontecerem imprevistos na nossa vida de fato, nas relações, nos projetos, no trabalho. E é muito importante o plano. Mas o plano ele vai te fazer ter muita clareza sobre o dia seguinte. E você vai dormir mais tranquilo, sem ficar guardando o que eu tenho que fazer. E quando chegar no dia seguinte, você segue ali o seu plano, onde está atualizado o que você irá fazer no dia seguinte. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Foi apresentado aqui para você os 3 princípios do planejamento. Desculpa, os 3 princípios da clareza, Mas que envolve planejamento também. Desejo que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.